Maravilhosos! Vamos para o nosso último ponto dessa linha de transformações gasosas? Vamos lá? Vamos agora resumir tudo que a gente viu a respeito de transformação gasosa agora numa única equação que relaciona todos esses estados de conversão, na verdade, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Beleza, chuchus? Então me acompanha aqui, lindos do meu coração, acompanha com o chuchu aqui a situação. Cara, para a gente entender como é que a equação geral dos gases ela funciona, a gente tem que relembrar do que a gente acabou de falar, só que de uma maneira matemática, vamos dizer assim, de uma relação matemática, beleza? Vem comigo, chuchu. Primeira transformação, uma isotérmica. Lembra que na isotérmica, a temperatura sendo constante significava que a pressão e o volume eram inversamente proporcionais? Sim ou não, chuchu? Se aumentava uma, diminuía a outra e vice-versa. Matematicamente, o que isso significa? Significa que o produto entre a pressão vezes o volume, tá? O produto entre a pressão e o volume é proporcional a uma constante K, tá? É proporcional a uma constante matemática que está completamente relacionada com a situação de isolamento do meio do recipiente em relação ao meio ambiente. Segura que você vai entender já já. Na segunda transformação, que era a transformação isobárica, ali do meu coração, a gente lembra que quando a pressão era constante, quando a pressão era constante, perfeito, o volume, deixa eu até ajeitar aqui para vocês, pessoal, o volume se comportava de maneira direta à temperatura. Então, numa isobárica, quando o volume, lindos, aumenta, a temperatura aumenta, tá? Quando a temperatura diminui, o volume diminui. E isso matematicamente significa falar que a razão entre volume por temperatura, a razão agora, a divisão entre o volume e a temperatura é proporcional a essa constante K, tá? Segura que você já vai entender o que é essa constante K. Confia em mim, confia. Beleza? Terceira transformação. Isovolumétrica, aqui o volume sendo constante significava que aumentando a pressão, a temperatura também aumentava. Fechou? Enquanto que se eu diminuísse a temperatura, perfeito, a pressão também diminuía. Logo, a razão entre a pressão sobre a temperatura, a razão entre P sobre T é diretamente proporcional à constante K. E aí, finalmente chegou a hora de entender o que é essa constante K. Chuchu, a gente não falou que o sistema tinha que ser fechado para a transformação acontecer? O que significa isso? Significa que o sistema é isolado. Nada de gás pode entrar, nada de gás pode sair. Então, maravilhosos, essa minha constante K significa nada mais, nada menos do que a quantidade de matéria que existe dentro do recipiente, o meu número de mol. Então isso aqui é o meu número de mol. O K significa essa constante, conhecida como número de mol. Fechou? Logo, se eu sei que o meu sistema é fechado, maravilhosos, e que nada entra e nada sai, eu posso afirmar uma outra coisa fantástica também. O que eu posso afirmar, chuchu? Eu posso afirmar que o número de mol no início da transformação da gasosa, ou seja, da expansão e da compressão, tem que ser igual ao número de mol final que eu tenho, lindos do meu coração, na minha transformação gasosa. Eu digo, portanto, que Ni é igual a Nf. E o que isso acarreta para mim? Sabendo que K, portanto, é o número de mol. Sabendo que esse K, tá bom? Ele equivale justamente ao N. Cara, isso para mim significa o seguinte, que o produto entre a pressão vezes o volume sobre a temperatura, porque olha só, pressão e volume estão multiplicando. Volume está dividido pela temperatura e pressão está dividido pela temperatura. Então isso significa para mim que sendo o número de mol no início igual ao número de mol no fim, eu posso garantir com certeza para vocês que o produto da pressão pelo volume sobre a temperatura, ou seja,
que a pressão vezes o volume no início, que a pressão no início vezes o volume no início, dividido pela temperatura no início, tem que ser igual a pressão no fim vezes o volume no fim sobre a temperatura no fim. Beleza? E aí eu tenho a minha famosa equação geral dos gases, PVT povotó, minha aguinha pocotó. PVT povotó. Aqui você pode botar um O se você quiser. Aí, opa, que eu botei I, não, é PF, tá, Chuchu? PVT povotó, minha aguinha pocotó. PVT povotó. Fechou? Minha lei geral de transformação dos gases. Claro que quando eu pego cada uma dessas situações, eu vou ter subespecificações. Por exemplo, se eu estou falando do primeiro caso, que é uma transformação isotérmica, não tem necessidade de eu representar a temperatura, porque a temperatura no início é igual à temperatura no fim. Conclusão, a minha equação na primeira situação se resume a ser PV igual a povó. Fechou? Então, nessa primeira situação. Na minha segunda, deixa eu só ajeitar um pouquinho mais pro lado, para caber bonitinho, maravilhosos. Ó, aqui, na minha primeira situação, para tudo caber bonitinho, como a temperatura é constante, eu posso afirmar para vocês que PV, pronto, é igual a povó, tá? Isso aqui falando da isotérmica, beleza? Essa relação falando da isotérmica, que essa é primeiro aqui que eu botei para vocês. Fechou? Chuchu, numa segunda situação, maravilhosos, agora eu tenho uma transformação conhecida como isobárica. E quem é constante agora? Muito bem, a minha pressão. Então a minha equação, ela vai se resumir a eu escrever VT, opa, deixa eu só dar uma apagadinha aqui para vocês, vai se resumir a escrever VT igual a Votó. Fechou? VT igual a Votó. Então aqui nessa situação eu não represento a minha pressão. Não há necessidade de representar a minha pressão. Fechou? Por outro lado, e para finalizarmos, falta a isovolumétrica. E aqui, portanto, meu volume é constante. Eu não preciso representar esse volume na equação. A minha terceira situação, aqui foi minha segunda, tá? Agora, a minha terceira situação vai simplesmente ser descrita como o quê? Potó sobre Pt. Perfeito. Vai ser Pt, na verdade, igual a Potó. Fechou? Não preciso, na verdade, escrever o volume nessa situação. Beleza? Então, todas essas relações matemáticas, na verdade, elas derivam da equação geral dos gases. Fechou? E aí, mais pra frente, você vai entender como que é a equação que gera essa relação geral entre os gases. Mas isso é um papo para outra aula, tá? Chuchus, beijo no coração, até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau!